Fala, minha galerinha do sexto ano, beleza? Como é que vocês estão? Quanto tempo que a gente não se vê através das nossas aulas aqui em vídeo, não é verdade? Então, olha só, a gente estava conversando durante essas semanas nas nossas aulas no Zoom o seguinte, que nós transicionaríamos a nossa disciplina. Para quê? Por quê e como? Nós estávamos bem focados em compreensão textual, em interpretação de texto, porque é a maior parte da nossa prova. Porém, a gente não pode deixar de estudar a gramática. Então tá na hora da gente começar esse estudo tão legal, tão divertido e que também cai na nossa provinha, que é a gramática. E o que seria uma gramática? A gente entende por gramática aquilo que seria correto, a maneira correta ao dizer ou a maneira correta para se escrever, tá bom? E a gramática que a gente vai estudar é o que a gente chama de gramática normativa. O que é uma gramática normativa? É aquela gramática que pré-estabelece regras, ok? Então ela estuda a língua através de regras pré-estabelecidas, ok? Então, a gente tem uma regra e a gente tem o uso. A regra predomina sobre o uso, ok? Existem outras gramáticas que estudam mais a língua de uma maneira descritiva, mas isso aí não é o que a gente vai fazer agora. Tá bom? A gente vai aprender a gramática normativa. Quais são as normas, quais são as diretrizes que os principais gramáticos e os gramáticos da nossa prova dizem sobre determinado assunto. E é isso aí que a gente vai estar aprendendo e começando com morfologia, beleza? O que é morfologia? Tá aqui, filmando? Morfologia substantivo. Seguinte, a morfologia, ela estuda as palavras. Como assim estuda as palavras? Ela estuda qual foi o processo de formação que essa palavra teve para existir. Ela estuda a estrutura dessa palavra, o que é o radical, o que é a vogal temática, o que são as desinências. E também a morfologia, ela classifica essas palavras em 10 classes de palavras. São 10 as classes. E hoje a gente vai começar observando uma dessas classes. Beleza? Então eu coloquei aqui, ó, você sabia que as palavras têm famílias? Caramba, que interessante essa família bonitinha aqui, ó. As palavras, elas possuem famílias. Como assim, professor? Existem grupos de palavras que elas têm a mesma função, ou a mesma classificação, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E a gente vai estudar as 10 classificações dessas famílias, essas famílias, né? Essas classificações que as palavras têm. E cada uma dessas classificações possui regras diferentes, características diferentes, funções diferentes, e a gente precisa conhecê-las para saber responder na prova e também vai ajudar muito a gente na hora da nossa interpretação. Tá beleza? Então vamos conhecer quais são essas palavras? São 10. Eu tenho a família dos substantivos, eu tenho a família dos adjetivos, eu tenho a família dos artigos, eu também tenho a família dos pronomes, as famílias dos numerais, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, essas daqui são as nominais que nós chamamos as nominais, né? Conhecemos como as nominais, e eu tenho também os verbos, eu tenho os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Lembrando que vendo as provas antigas, o substantivo está muito presente, tá bom? Os verbos muito presentes, os advérbios também, muitas questões com advérbios. Então a gente precisa conhecer qual é a função dela dentro do texto, tá bom? Se a prova pega, por exemplo, tem muitas questões assim, principalmente no colégio militar, que ele é mais gramatical, que pega um verbo e pergunta pra gente qual é o tempo que está esse verbo, qual é o modo verbal que está sendo utilizado ali, tá bom? E a gente precisa fazer o quê? Conhecer essas famílias, tá bom? A gente vai fazer tudo de uma vez só? Começar aqui e já terminar hoje? Claro que não. A gente vai conhecendo famílias por famílias, tem umas famílias como as nossas, né? Como na realidade, umas famílias que são enormes, outras famílias que são menores. E a gente vai fazer o quê? A cada dia, a cada aula, seja por aqui no YouTube, seja também no Zoom, vamos escolher algumas famílias e trabalhar o que elas propõem, trabalhar o que elas estão construindo, trabalhar qual é a semântica delas, o sentido dela, a função dela, o propósito dela, como eu posso classificar em gênero, em número, tudo isso a gente vai aprender, beleza? E hoje nós vamos começar com... antes eu tenho algumas perguntas, né? Será que toda análise será igual? Será que toda palavra é analisada igual? Nós sabemos que não. Por exemplo, um verbo e um substantivo, a gente tem
características diferentes. Eu analiso em uma a desinência modo temporal, eu analiso nela a número pessoal, já no substantivo eu observo o gênero, no substantivo eu observo se ele está no singular ou plural, tá bom? Então são análises diferentes porque são famílias diferentes, tá? Algumas famílias, né, algumas classes dessas palavras, nós chamamos de classe de palavras, algumas classes, elas são parecidas, porque elas estão próximas, e elas acabam sendo tão amigas que elas pegam o jeito uma das outras. Mas em outras, elas são totalmente diferentes, tá? O que cada família representa? Qual é a função de cada uma dessas classes, né? Como isso vai cair na minha prova? Vamos ver isso também hoje. Como eu vou colocar cada palavra na família? Será que quais são as características que englobam os substantivos, englobam os adjetivos, os artigos, as preposições? Vamos ver isso tudo, tá bom? Mas hoje nós vamos começar com os substantivos, essa classe de palavra que é maravilhosa e que também é muito fácil. Basta a gente prestar atenção na aula de hoje, tudo bem? Então é o seguinte, substantivo, você já perguntou da onde vem essa palavra substantivo? Substantivo vem de substância, tá bom? É o mesmo radical. Que classe de palavras é essa aqui? O substantivo é a palavra variável em gênero, número e grau que dá nome aos seres em geral. São, portanto, os substantivos. Então vamos observar o que ele faz primeiro. Dá nome aos seres em geral. Então tudo que é nome dos seres animados e inanimados são substantivos, ok? Por isso que substantivo vem de substância, porque tudo a gente precisa colocar um nome. Se eu estou aqui no estúdio, eu tenho televisão, eu tenho controle, eu tenho quadro, eu tenho canetas, eu tenho lâmpadas. Tudo isso são o quê? Nomes que o ser humano, né, colocou nos seres, tá bom? Sejam eles animados ou inanimados. Sabemos de uma coisa, tudo que existe a gente coloca um nome. E se ainda não possui um nome, a gente inventa um nome, mesmo que seja algo muito pessoal. Então os substantivos, o que você vai anotar no seu caderno? Ele dá nome aos seres, tá bom? Variável em gênero e número, o que é isso? Pode estar no masculino, no feminino, pode estar no singular, pode estar no plural. Um menino, uns meninos, dois meninos. Uma menina, duas meninas, tá bom? Então vamos ver aqui. Quais são esses substantivos? Como eles podem aparecer? O que são, né, primeiro, na verdade? Eles dão nome às coisas, nome dos animais, elefante, cachorro, carrapato, todos eles. Nome dos sentimentos, amor, tristeza, saudade, felicidade, tá bom? Os substantivos também são nomeados para esse tipo de ser, ou de sentimento, ou de emoções. Nome dos vegetais, nome dos lugares, nome das qualidades. Então, tudo que eu tiver uma função de nomear, de nomeação, eu tenho essa classe aqui responsável, essa família, lembra? Então, essa família, ela tem qual a característica dessa família? É a família que sai dando nome para todo mundo, para todas as coisas, tá? Seguinte, exemplos de substantivos. Vamos ver agora os exemplos. Nome das coisas, pessoas, animais, vegetais, minerais e lugares. Aí os exemplos, ó. Cadeira, livro, Mônica, Ricardo, cachorro, orquídeas, Lisboa. Então eu tenho o nome de um lugar, eu tenho um nome comum para as flores, eu tenho um nome comum para o cachorro, eu tenho um nome próprio, Ricardo, Mônica, livro, cadeira, tá bom? Cadeira e livro são substantivos comuns, Mônica e Ricardo próprios, tá bom? O nome das pessoas são substantivos. O nome das coisas são substantivos. Tudo que tem a ver com o nome sempre serão os substantivos os responsáveis, tá bom? Nome de ações, sentimento, estado ou qualidade. Isso também são... tudo isso, né? As ações, os sentimentos, o estado e a qualidade são também substantivos. Altura, beleza, corrida, estudo, trabalho, tristeza... Todos esses exemplos aqui são substantivos, tá? Ai, mas eu não estou vendo a altura, eu não estou vendo a corrida, eu não estou vendo a tristeza. Porém, esse sentimento, essa ação, essa qualidade, esse estado precisa de um nome. E qual é a classe de palavras responsável por nome? Responsável por nomear os substantivos. Tá, beleza? Formação do substantivo. Então vamos prestar atenção agora quanto à formação. Eles podem ser primitivos,
derivado, simples e composto. Essa classificação aqui é quanto à formação, tá? Então, quanto à formação, eles podem ser primitivo, derivado, simples ou composto. Vamos entender aí. Primitivo, quando não provém de nenhuma palavra existente na língua portuguesa. Olha só, casa, ferro, flor, jornal. Essas palavrinhas aqui, ó, casa, ferro, flor, jornal, elas são únicas, elas não vieram de nenhuma outra palavra da língua portuguesa, tá? Elas existem só por elas mesmas, elas são únicas, exclusivas, elas são a dona do pedaço, elas chegaram primeiro. Nada vem a partir delas, elas são, as principais, vamos dizer assim. Porque são primitivas. Ó, por que são primitivas? Porque vem primeiro, porque são mais antigas. Toda essa semântica de primitivo a gente pode aplicar aqui. Derivada. Se eu tenho palavras primitivas, eu vou ter também palavras derivadas. E o que são as palavras derivadas? São palavras que foram formadas a partir das palavras primitivas. Vamos ver os exemplos? Olha só, casebre, ferreiro, florista, jornaleiro e pedreiro. Casebre vem de que palavra? Da palavra casebre, casa. E casa não é primitivo? Casa é uma palavra primitiva, mas casebre é uma palavra derivada. Por quê? As palavras derivadas provêm de outra palavra da língua portuguesa, tá? Então, casa veio de casebre, veio de casa. Ferreiro veio de quê? Veio de pedra? Não, veio de ferro. Florista veio de quê? De flor. Jornaleiro veio de quê? Jornal. E pedreiro veio de quem? De que palavra? Veio de pedra, tá bom? Então, se você está lendo uma palavra, você consegue perceber que essa palavra se originou de outra, é porque essa palavra é derivada. Agora, se você está olhando a palavra e essa palavra você... Ih, caramba, essa palavra não derivou de nenhuma outra. Então, ela é uma palavra primitiva, um substantivo primitivo. E as de baixo, casebre, ferreiro, florista, jornaleiro e pedreiro, substantivos derivados. Beleza? Simples. Quando que é simples? Quando é formado apenas por um radical. Você lembra que o que são os radicais? O radical é aquela parte da palavra, então vamos olhar para a palavra água, amor, couve, homem, pé e tempo. O radical da palavra é aquela parte da palavra que contém o significado, tá bom? Se eu tirar ali a vogal temática, se eu tiro ali as desinências, eu vou ter aquele radical que é o principal da palavra, que traz o sentido da palavra, tá bom? Então, água, amor, couve, homem, pé, tempo, eu só tenho um radical. Qual é o radical de tempo? Temp, vem até aqui, eu tiro o, tá bom? Então, ó, é o radical, pé é o radical, homem, todas elas apenas têm um radical. E quais são as palavras compostas? Quando é formada por mais de um radical. Olha só, água de colônia. Eu tenho um radical de água e eu tenho um radical de colônia, tá bom? Amor perfeito. Eu tenho um radical de amor e a radical de perfeito. Couve, flor, mesma coisa. Radical de couve, radical de flor. Pé de moleque. Radical de pé, radical de moleque. Lobisomem. Ih, lobisomem. Professor, aqui eu não tenho lobo-homem, eu tenho lobisomem. Uma palavra cortou. Não tá certinho, não tem problema, mas mesmo assim eu tenho radical de lobo e de homem. Passatempo, tá vendo que tá junto? Mesmo assim eu tenho o radical de passa e mesmo assim eu tenho o radical de tempo, tá? Então, quanto à formação, eu tenho essas características aqui. Pode ser primitivo, pode ser derivado, pode ser simples ou pode ser composto. Nos exercícios, veremos questões sobre isso, tá? Então fica ligado aí que tem uma live também, uma aula, só com exercícios sobre substantivos. Quanto à classificação é diferente. Falamos primeiro da formação e agora da classificação. Ele pode ser comum, pode ser próprio, pode ser concreto e pode ser abstrato. Primeiro, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre a formação. E agora, a classificação desse substantivo. Vamos lá. Quanto ao elemento que designa, o substantivo classifica-se em comum. Designa genericamente qualquer, aqui é juntar, qualquer elemento da espécie. Ou seja, eu não estou trabalhando, não estou falando de pessoas, nem de lugares, nem nada próprio. É comum. O que é um substantivo comum? Ó, controle é comum, quadro é comum, televisão é comum, flor é comum, grama é comum, bola é comum, tá bom? Esses são os substantivos comuns. E os próprios, ó, aluno, tem exemplos, né?
Aluno, cidade, menino, país, rio, professor, tudo isso substantivos comuns. Próprio designa especificamente um determinado elemento, são sempre grafados com letra maiúscula. Olha só, no comum, eu não estou especificando ninguém, uma pessoa, aquela pessoa especificadamente. Não, eu estou falando genérico, estou falando de tudo. No próprio, eu estou falando de um determinado ser, tá? Então, ó, Pedro não é qualquer Pedro, é o Pedro. Estou falando de um determinado Pedro. Ah, mas na minha sala tem 25 Pedro. Mas eu estou falando de um. Rio de Janeiro, que é um lugar, uma cidade, um estado. Brasil, Araguaia, Gustavo, meu nome, tá bom? Então, se eu digo professor, é um substantivo comum. Se eu digo Gustavo, já é um substantivo próprio, tá beleza? Quando você chega assim, professor, todo mundo que é professor vai olhar. Agora, quando você diz professor Gustavo, aí já fica mais difícil, porque eu já estou falando de um determinado ser, de uma determinada pessoa. Beleza? Concreto designa seres de existência real ou não. Pessoas, criaturas, animais. Sempre é possível visualizar em nossa mente substantivo concreto, mesmo que a existência desse ser seja duvidosa ou não. Então, bruxa, casa, saci, curupira, Zeus, fada. Professor, bruxa e saci é um substantivo concreto? Pensa aí, você consegue criar uma imagem na sua cabeça para o saci, para a bruxa? Sim, todo mundo a gente tem uma imagem para esse ser que tem uma existência duvidosa. Mas essa existência duvidosa não desclassifica esse substantivo de ser concreto, tá? Então, concreto é o quê? Tudo o que tem uma existência independente. Controle. Esse controle precisa de alguém para ser um controle? Não, ele é controle, ele tem uma dependência, ok? Ele tem uma independência, ele é independente. Só esse controle existe por ele mesmo, é concreto, tá? E o abstrato? Designa seres que não existem por si só, isto é, só existem em nossa mente como fruto de uma abstração. Sendo assim, impossível de visualizá-lo como uma criatura. Designam, portanto, ações, estados ou qualidade. Altura, beleza, corrida, amor, tristeza. Você consegue criar na sua cabeça uma visão para o amor? Ah, eu consigo imaginar um coração. Então você não está imaginando uma imagem para o amor, você está imaginando uma imagem para um coração, tá? São coisas diferentes. Ah, professor, eu vejo um casal namorando, né, de chameguinho. Então você não está imaginando uma coisa, você está imaginando outro ser, tá? O amor só existe, ele existe por si só? Ou ele é dependente de alguém? Para existir esse conceito de amor, a gente precisa de pessoas que façam isso acontecer, correto? Por isso que é abstrato, é uma abstração. Outra coisa, vamos ver aqui, costura. Já que as ações também, costura. Você consegue imaginar uma pessoa para costura? Não existe esse ser, um ser costura, não existe. Você consegue imaginar a tua avó, a tua mãe, sei lá quem, costurando na máquina, costurando na mão. Então pensa, para a costura existir, eu dependo de outra pessoa. Alguém precisa pegar uma roupa e costurar, ou sei lá o que for costurar. Essa pessoa precisa fazer essa ação. E por isso que eu chamo de abstrato, tá? Ah, então eu vou falar assim, ah, não existe, então é abstrato? Pera aí. Por quê? Vimos lá no concreto que bruxa não existe, mas eu consigo, na minha imaginação, criar uma imagem para uma bruxa, tá? Ah, uma mulher nariguda com chapéu grande. Se alguém se vestir de bruxa, você não vai ver que fantasia é aquela. Não, você vai falar, ih, tá fantasiada de bruxa, porque na sua mente existe uma forma para esse ser. Já o que eu não consigo criar uma forma na minha mente, eu chamo de abstrato. Mas principalmente você precisa entender que o abstrato é aquele que eu preciso de outra pessoa fazer para acontecer, tá? Vamos pensar assim, o vento, o oxigênio, o nitrogênio, todos os elementos químicos, ele é um substantivo concreto ou abstrato? O vento precisa de alguém para existir? Não, o vento está aí, ventou, ventou. Ele é independente, então ele é um substantivo concreto. Agora se eu digo assim, a alegria que eu estou sentindo no meu coração, a alegria
é concreto ou abstrato? A alegria existe por si só ou a alegria precisa que alguém esteja alegre para ela existir? Precisa de alguém. É um ser dependente de alguém. Então, por isso ele é abstrato. Tá bom? Então, eu tenho, quando eu falo de substantivo, nessa primeira aula, características quanto à formação e características quanto à classificação. Então, lá na hora da prova, a questão pode colocar para você se é simples, se é composto, se é primitivo, se é derivado, se é concreto, abstrato, e a gente precisa saber essa diferença. Na próxima aula, no próximo vídeo aqui no YouTube, nós vamos fazer e responder alguns exercícios, tá bom? Então fica ligado, porque mais importante que só aprender a matéria é também praticar. Falou, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso, sobre essa primeira aula de substantivo. A gente termina aqui. Espero você na próxima aula aqui no YouTube com as atividades. Falou? Um grande abraço, tamo junto!